Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado, o podcast que reúne uma legião de infectólogos. Não importa se você está assistindo no YouTube, está me ouvindo no Spotify ou em outra plataforma de áudio, não importa mesmo. O importante é você estar aqui nos ouvindo, nos seguindo, tá? Então, se você está no YouTube, já se inscreve aqui no canal, já segue nosso podcast aí no Spotify e nas outras plataformas de áudio. E, claro, compartilha para que a gente possa estar alcançando cada vez mais infectolovers por aí, tá certo? Para quem não me conhece, estou chegando aqui de paraquedas, eu sou a Annelise, sou médica infectologista, mestranda em microbiologia e amo estar aqui com vocês, criando conteúdo, disseminando informação para que a gente possa estar encantando e informando sobre a infectologia, tá bom? Hoje a gente vai de Infecto Causa, tá? Um dos nossos quadros aqui no canal. E vai ser necessário porque nessa última semana, hoje eu estou gravando esse podcast no dia 9 de outubro, e no dia 5 de outubro teve um burburinho na mídia, nas redes sociais, todo mundo dizendo, meu Deus, a polio voltou, o que é que está acontecendo? Então, vamos por parte, vamos entender o que de fato está acontecendo e saber, será que a poliomielite voltou? O que é que temos aí de dados? Então, vamos lá. Primeiro, gente, esse burburinho na mídia, que muito possível você deve ter visto aí, foi resultante de uma comunicação de risco que a Secretaria de Vigilância do Estado do Pará liberou. Nessa comunicação, eles relatam uma situação que aconteceu. Olha só, um menino de 3 anos, vale ressaltar, com esquema vacinal incompleto, no dia 21 de agosto, ele tomou as vacinas tríplice viral, que é a vacina que vai proteger contra sarampo, cachumba, rubéola, e tomou a VOP, a vacina oral contra a poliomielite, a famosa gotinha. E essa vacina oral, ela vai ter vírus atenuados, ou seja, o vírus ele não está inativo, ele está quietinho lá, mas ele não está morto. Vírus atenuados, no caso, os tipos 1 e 3. E aí, aqui vale a ressalva de que ele tem esquema vacinal completo, inclusive para a poliomielite. No esquema, hoje, pelo Programa Nacional de Imunização, o que é recomendado? O bebezinho nasceu, tem que tomar a VIP, que é a vacina inativada para polio, aos 2 meses, 4 meses e 6 meses. Esse menino, do caso lá do Pará, não tomou essas vacinas inativadas. E o PNI recomenda reforço com a VOP, com a oral, aos 15 meses e 4 anos. E com 3 anos ele tomou a VOP sem nunca ter tomado a VIP, certo? Então aí ficou esse esquema vacinal incompleto. Aproveitar aqui e fazer só um parêntese, que a VOP, pelo fato de ser com vírus atenuado e não morto, né, não inativado como a VIP, nem todo mundo pode fazer a VOP, a gotinha. Então, pacientes gestantes, imunocomprometidos, pessoas que vivem com imunocomprometidos também não podem tomar VOP. Então, é muito comum a gente estar lá no CRI, no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, e vem o bebezinho da mãe que tem HIV. E esse bebezinho, ele está naquela investigação para ver, né, se foi transmitido ou não o vírus. A grande maioria daqueles que fazem o pré-natal direitinho não tem a transmissão, mas precisa acompanhar no início. E aí, mesmo se esse bebê tenha ou não, se ele não tiver, só o fato da mãe ser imunossupressa pelo vírus HIV, ele nunca pode tomar VOP. Os esforços dele têm que ser com VIP. Então, isso é uma coisa que muita gente não sabe. E aí, por isso que bebezinho de mãe com HIV, com alguma imunossupressão, não vai no posto de saúde, vai no CRI, no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, tá bom? Procura aí na sua cidade, CRIE vacinas, e aí vai estar o endereço no Google, certo? Se tiver essa indicação, tá bom? Mas, enfim, voltando aqui. E aí, essa criança tomou a vacina, no dia 21 de agosto, e no dia seguinte ele começou com um quadro de febre, de mialgia, dor muscular, e o relato também de que estava mancando.
3 semanas depois, no dia 10 de setembro, o relato da genitora é que esta criança simplesmente parou de andar, teve perda total, né, uma paralisia total da musculatura dos membros inferiores. E aí, por conta disso, ela procurou o posto de saúde. Quando ela chega no posto, gente, e aí é um fato, seja no Pará, seja em qualquer lugar, se você se depara com um caso de uma criança, né, de uma pessoa com menos de 15 anos, evoluindo com um quadro de paralisia flácida aguda, ou seja, os membros, seja superiores ou inferiores, paralisaram, ficaram sem força, ficaram flácidos, isso de forma súbita, você tem que pensar em poliomielite, certo? Então, foi suspeitado de pólio. E aí, uma vez que se pensou em pólio, olha, gente, vamos coletar aqui para diagnóstico, a gente faz a coleta das fezes para ver se identifica o vírus, tá? Porque aí até justifica a transmissão, para vocês terem noção. Esse é um dos motivos porque o pacientinho com a mãe HIV não pode tomar VOP. Porque quando ele toma VOP, o vírus oral, o vírus, né, o vírus atenuado oral, o vírus sai nas fezes. E aí pode ter a transmissão fecal oral. Esse bebezinho com o vírus nas fezes pode transmitir para a mãe. Então, a mãe pode pegar a polio assim, a mãe imunossupressa. Então, por isso que não é feito a VOP nesses pacientes, certo? E aí, ok, foi feito essa coleta desse exame, e agora, 4 de outubro, saiu resultado positivo. Veio como se tivesse o vírus do tipo 3 para polio, que é um dos vírus que está na composição da VOP, tá? Na VIP, a gente vai ter os vírus 1, 2 e 3, contra a poliomielite, e na VOP os vírus 1 e 3. E foi detectado esse vírus 3, tá? Nas fezes dessa criança. E aí não se fechou completamente o quadro de poliomielite, né? Foi recrutada uma equipe para entender melhor o quadro clínico dessa criança, entender como é que ela está agora, como é que foi esse contexto, afastar outras hipóteses, inclusive na nota eles falam da possibilidade, né, de síndrome de Guillain-Barré. Então, há aí um quadro de investigação. Então, o que a gente tem de fato é que há uma suspeita aí de poliomielite, certo? Mas precisa de maiores investigações para fechar. Eu vou dar aqui o meu pitaco, que aí não quer dizer que é isso, mas é bem possível que esse caso tenha sido uma poliomielite associada à vacina, certo? Porque existem 2 tipos de polio. Tem a polio, que é causada pelo vírus selvagem, e que aí o paciente pode adquirir pela via respiratória, né, através de gotículas, de pessoa a pessoa, ou então pela via fecal oral, ou pode ser a aquisição pela vacina atenuada, pela VOP, enquanto o paciente se expõe à vacina e aí 4 a 80 dias após essa vacina, começa com um quadro, né? E aí você vê que foi bem isso que aconteceu. O paciente com o esquema vacinal incompleto, tá? Isso é muito importante para que não se pense assim, foi a culpa da vacina. Não, não foi a culpa da vacina. É simplesmente porque não foi feito o esquema vacinal correto, tá? E aí, infelizmente, é bem possível que isso tenha acontecido. Que aí começou um quadro de paralisia flácida aguda após a vacina. E quando se isolou um vírus que está na composição da vacina. Então, óbvio que a gente precisa de mais detalhes, afastar outras hipóteses, mas assim, dando o meu pitaquinho de uma pessoa que só leu a nota e que está na área, eu acredito que possa ser realmente um caso, né, de poliomielite associada à vacina. Eu vou até compartilhar aqui com vocês essa nota, para quem quiser ver, ela está eu tive acesso no Instagram da Sociedade de Infectologia do Rio de Janeiro. Eu não consegui, não tive acesso a nenhum local que desse assim completo, e procurei o PDF e não achei. Mas aqui, ó, tá? Vocês podem só colocar assim, Infectologia Cierge no Instagram, vocês vão achar, dá super para ler. E aí eles falam todas essas informações, e aí aqui, ó, eles contam a
poliomielite quando é selvagem, que é confirmado, quando você tem um caso de paralisia flácida aguda, com isolamento do poliovírus selvagem na amostra de fezes do caso, ou de um de seus contatos, independente de haver ou não sequela após 60 dias do início da deficiência motora. Para você ter associado à vacina, você tem que ter a paralisia flácida aguda, com isolamento de vírus vacinal na amostra de fezes e presença de sequela compatível com poliomielite 60 dias após o início da deficiência motora. Então, na verdade, assim, provavelmente ainda não se bateu o martelo, porque além de excluir outras hipóteses, a gente precisa ter pelo menos 2 meses do início da paralisia flácida para ter certeza que é associada à vacina. Porque, assim, ó, o menininho, ele está com caso de paralisia flácida aguda, foi isolado um vírus nas fezes que está na composição da vacina, né, que foi o SABE tipo 3, só que precisa de 60 dias aí após o início da deficiência motora para ver se vai ficar com a sequela compatível com poliomielite. Então precisa de pelo menos 2 meses para eles verem se realmente é um quadro típico, né, comum de poliomielite. Então, provavelmente, esse é o motivo também porque não falaram é poliomielite. Simplesmente porque ainda precisa de um tempo também para a gente ver. E aí, assim, ó, a paralisia, quando é associada à vacina, surge de 4 a 35 dias após a exposição ao contato vacinado, e o indivíduo apresenta sequela neurológica compatível com poliomielite 60 dias após o déficit motor. Então, tem que esperar esses 60 dias. Então, também, os órgãos de vigilância, eles precisam de pelo menos 2 meses, no caso, né, como não começou o quadro de déficit motor em 10 de setembro, pelo menos aí lá para dezembro, eu ter certeza, né, que tem uma complicação de uma sequela neurológica compatível com o pólio. Então, assim, você vê que é um caso complicado e que a gente fica triste. Triste porque o Brasil, ele simplesmente erradicou, né, a poliomielite. O último caso tinha sido em 1989. Em 1994, nós recebemos da UPA um prêmio de área livre de circulação do vírus. Não quer dizer que a gente não poderia ter a poliomielite de novo. Poderia, porque tem outros países, então, por exemplo, Afeganistão, que é endêmico, tem uma pessoa que vem de lá, de uma área endêmica, que vem para cá, poderia trazer o vírus, mas não seria algo daqui. E o que a gente tem visto nos últimos anos? A gente tem visto o movimento anti-vacina. E as pessoas acham que, não tem a doença, então não precisa vacinar. E vocês veem que se for confirmado, né, esse caso de poliomielite, mesmo associado à vacina, esse menino, ele estava desprotegido. Porque ele não fez o esquema completo. Ele não fez o esquema indicado. Né? Aos 2, 4, 6 meses, ele não fez a dose inativada. E aí, com certeza, né, o pessoal da vigilância epidemiológica deve estar rastreando todos os contatos dele. Essa nota também fica aí o alerta para os profissionais de saúde, que tem que pensar, paralisia flácida aguda em menores de 15 anos, tem que pensar em poliomielite, tem que coletar as fezes para diagnóstico. Então, assim, era uma doença que a gente não pensava e que agora a gente vai ter que incluir. Né? Eu lembro de uma certa feita um colega ortopedista que estava estudando para um concurso e aí ele chegou para mim e falou assim, você tem algum material sobre poliomielite? Você já viu algum caso? Eu falei, cara, eu nunca tinha visto. É uma doença que, assim, a gente estuda no esquema vacinal, mas que eu nunca tinha visto. E aí eu até tirei foto dele do Veronese, mas, assim, é uma doença, de fato, que não era o que a gente pensava como hipótese diagnóstica, mas a partir de agora a gente vai ter que pensar. E tudo vem, gente, porque a vacinação está incompleta, está sendo minimizada. Quando a gente fala vacina salvou vidas, não é brincadeira. Não é brincadeira. E a poliomielite é uma doença viral, não tem um tratamento específico, a maioria das vezes é de suporte. Só que o lance
são as complicações, e muita gente pode, inclusive, evoluir com déficit, né, neurológico, então ficar mancando, ficar na cadeira de rodas. É uma doença que pode ter essa limitação, que pode deixar essa sequela. Então, imagina aí, tantas crianças que foram vacinadas e que não tiveram esse contato, mas agora a gente vê uma criança de 3 anos apenas que pode estar com pólio e ficar com sequelas. Que é uma doença que acomete o sistema neurológico e que não tem como reverter essas sequelas. Então, o maior aprendizado aqui é o seguinte: vamos aguardar desenrolar, né? Provavelmente aí nos próximos dias, próximos meses, a gente vai ter um parecer da Secretaria de Vigilância do Pará e vai estar acompanhando de perto esse caso e vai ter uma definição se realmente foi pólio associado à vacina ou se foi outra coisa. E o principal de tudo, gente, tem que vacinar. Não tem jeito. Você conhece algum bebezinho, seu filho, vai lá, leva no posto ou no CRI, quando tiver indicação. 2, 4, 6 meses, faz a vacina inativada contra a poliomielite e a VOP, que aí é uma injeção. E aos 15 meses e aos 4 meses, toma um reforço, toma uma gotinha, tá? E a gotinha, a gente fala, né, tem que ter pelo menos esses 2 reforços, 15 a 4 anos. 15 e 4 anos. Mas se, tá tendo aí a campanha da gotinha, vai, leva, não importa a idade, leva. É um reforço a mais, tá? Tem que ter pelo menos esse reforço aos 15 meses e 4 anos. Mas se ele tem menos de 5 anos, tem indicações de tomar, toma, tá? E, infelizmente, por conta da pandemia e também do desgoverno atual, essas campanhas da gotinha, a gente não, né? Infelizmente, o Zé Gotinha foi totalmente desvalorizado nesse governo. O Programa Nacional de Imunização também. Eu vou ser bem sincera para vocês, eu queria dar notícias melhores, mas não tem. Não tem como dar notícias melhores. Porque o que a gente vê realmente é o desmonte do SUS, é o desmonte da ciência, é o desmonte da vacinação. Então, dia 30, vamos voltar com muita cautela e vamos lembrar sobre isso. Por favor. Tá? Então, era isso. Se fez sentido para você, se curtiu, compartilha, tá? Para que mais gente possa ter acesso e ter esse entendimento do que de fato aconteceu. Então, respondendo assim, até o momento, a gente não pode confirmar se a polio voltou. Há possibilidade que sim. Há a suspeita que sim, que é um caso de polio, mas ainda não foi confirmado. Que, como eu falei para vocês, a gente precisa de 60 dias, né, para dizer que foi associada à vacina, uma polio, né, associada à vacina por conta da VOP. Tem que ter 60 dias após o início do déficit de motor para mostrar que realmente foi uma complicação neurológica. Então, tem a suspeita, estou investigando outras síndromes, Guillain-Barré, outros diagnósticos. Então, há a possibilidade sim, mas não confirmada, tá? E enquanto isso, a gente faz o apelo, vacine suas crianças, tá bom? Não só as crianças, né, gente? Adolescentes também, adultos, idosos, todos nós temos que nos vacinar. Eu falo crianças em relação à poliomielite, mas não importa a sua idade, se vacine, tá bom? Beijão e a gente se vê no próximo Papo Infectado.